Boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, hoje eu venho aqui trazer mais uma palavra de fé para que nós venhamos nos fortalecer a cada dia. Irmãos, esta noite a palavra que vem para nós, esta tarde, a palavra que vem para nós encontra-se no livro de João, capítulo 11. Este capítulo de João, número 11, ele conta a história da ressurreição de Lázaro. Porém, irmãos, dentro desse contexto, existe uma pequeno trecho onde Jesus usa a questão da morte de Lázaro para fortalecer a sua fé nele, para que venha fortalecer o teu espírito, Pois nós devemos lutar contra a carne e mantermos sempre uma visão espiritual, para que nós possamos suportar as provações que a vida vem trazendo e que nós possamos, no último dia, no dia do juízo, conquistar o direito de entrar no reino dos céus. Irmãos, fechem seus olhos por uns instantes. Deixa eu fazer uma breve oração para que nós venhamos nos conectar com a presença do Senhor. Eu peço que vocês fechem seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração, sinta a presença do Senhor nesta tarde, invadindo o seu ser, a sua casa ou o seu trabalho. Irmãos, Pai querido, Pai amado, nesta tarde nós nos colocamos, meu Pai, diante de Ti, Senhor. Entregamos a Ti, meu Pai, as nossas aflições, as nossas dores, as nossas preocupações. Meu Pai, nós entregamos em Teu altar, meu Pai, tudo isso para que nada venha, meu Pai, tirar a nossa atenção da Tua palavra. Meu Pai, que nós possamos absorver o máximo de conhecimento, meu Pai, através desta ministração, desta palavra que vem, meu Pai, para nós nesta tarde. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que envie os Teus anjos, meu Pai, sobre a vida de cada um nesta tarde, para que eles venham, meu Pai, sentir a Tua unção e a Tua proteção em todos os momentos, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, abrir os olhos e os ouvidos espirituais e que os sentidos, meu Pai, do Espírito Santo venham se fazer presente na vida de cada um, meu Pai. Pois eles estão precisando, meu Pai, assim como todos os dias nós precisamos de Ti, como o ar que respiramos, para que venha, meu Pai, sentir que o Senhor continua o mesmo de antes, o mesmo Deus que era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus da nossa vida hoje, Pai. Naquele tempo, meu Pai, Abraão não precisou de provas da Tua existência, meu Pai, para crer e acreditar em Ti e sair da casa dos Teus pais e seguir para uma terra que o Senhor havia prometido, meu Pai, mostrar no caminho. Meu Pai, o Senhor disse: saia da casa da tua parentela e vá para uma terra que eu irei te mostrar. E ele pegou suas coisas, sua família e partiu. Meu Pai, que hoje o Teu povo, meu Pai, venha a ser assim, que eles não precisem, meu Pai, de provas, e sim, meu Pai, que eles tenham fé em Ti, para que venham, meu Pai, receber as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Irmãos, a passagem que fala sobre a ressurreição, de Lázaro, ela é um pouco grande, então eu vou resumi-la. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 11 e vou me deter mais nos versículos em que a mensagem do Senhor veio para mim nesta tarde, para assim explicar. Eu vou ler alguns versículos a mais, somente para que vocês possam entender a palavra do Senhor hoje. Então eu vou começar lá a partir do verso 3, tá? A partir do versículo 3 de João 11, onde diz assim, no 3 fala: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, no caso aqui era Marta e Maria, irmãs de Lázaro, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. No 4 diz: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então veja, irmãos, que quando Marta e Maria mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava doente, estava enfermo, Jesus já sabia que através desta doença, que precisava dessa doença para que ele pudesse mais uma vez ser glorificado e glorificar ao nome do Senhor através deste problema que Lázaro vinha enfrentando. No versículo 6 diz assim, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então veja, irmãos, Jesus sabia que ele precisava disso para glorificar ao nome de Deus e para que o povo cresce que ele era filho de Deus. Então, mesmo sabendo que Lázaro estava doente, à beira da morte, como diziam os que foram avisá-lo, Jesus disse que aquela doença não era para a morte, e sim para que Deus fosse glorificado e que crescem que ele era filho de Deus. Aí lá no 14, depois que avisaram ele ainda ficou 2 dias onde ele estava, e ele falou com seus discípulos que ele tinha que voltar para a Judéia para visitar Lázaro. E ele usa uma espécie de... Ele diz que Lázaro estava só dormindo e que ele iria acordá-lo. Então os discípulos achavam que esse dormindo que Lázaro estava era o sono natural que nós temos todas as noites. Porém, Jesus chama os discípulos e ele diz claramente, lá no 14, no versículo 14 diz: então Jesus disse-lhes claramente que Lázaro está morto, para que não só os discípulos, mas o povo pudesse crer que ele era filho de Deus, pois ainda existia, assim como Tomé, alguns que duvidavam de algumas coisas. E muitos dos discípulos, mesmo que eles não duvidassem, às vezes eles se perguntavam por que isso era possível. Então, mais uma vez, Deus estava mostrando a sua glória e glorificando também a Jesus através da vida de Lázaro. Aí lá no 17 diz assim, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quando Jesus chegou a Betânia, a cidade onde Lázaro, Marta e Maria moravam, já faziam 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, Aí no 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus, e quando ela ficou sabendo que Jesus estava vindo para a casa deles, Marta não esperou ele chegar e foi ao encontro dele no caminho. Esta é a mesma Marta que numa outra passagem diz, que fala de Marta e Maria, quando Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir e aprender o evangelho com Jesus, Marta estava tão atarefada com as coisas da casa que se privou do melhor, que era aprender aquilo que Jesus estava passando. Porém, Marta também amava ao Senhor. Então ela foi ao encontro de Jesus assim que soube que ele estava a caminho, mesmo sabendo que seu irmão já havia morrido, já havia falecido. E aí disse, no 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta acreditava que somente se Jesus estivesse ali quando Lázaro ficou doente, Jesus poderia ter curado Lázaro. Porém, ela não imaginava que Jesus pudesse ressuscitá-lo. Já acho que isso jamais nem passou pela cabeça deles. Aí no 22 fala assim: mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. No 23 diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, irmãos, Marta ela acreditava que Lázaro só iria ressuscitar no dia do juízo, no último dia, para
ser decidido se ele iria para o paraíso ou seria jogado no lago de fogo e enxofre, no inferno. Então Jesus diz para ela assim, lá no versículo 25: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus perguntou a Marta se ela acreditava que ele era a ressurreição e a vida, e que através da vida dele, ele pudesse ressuscitar Lázaro. E aqueles que acreditavam e criam nele, jamais veriam a morte. A morte que Jesus fala não é a morte física, a morte do corpo, porque dessa nós não iremos escapar, irmãos. Quando Jesus fala que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, é na parte espiritual. Se você crê e acredita que Jesus Cristo é a verdade e a vida, que ele é Filho de Deus, você sabe que você jamais irá morrer. O seu corpo poderá padecer, porém o seu espírito viverá eternamente ao lado do Senhor no paraíso. Aí Marta, lá no 27, responde a Jesus da seguinte forma: Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E aí depois disso ela parte para chamar Maria e diz que o mestre estava chamando ela. Aí lá no 32 diz assim, Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As mesmas palavras que Marta usou com Jesus, Maria também disse. Pois Maria, a fé dela era tão grande que ela sabia que se Jesus estivesse presente quando o irmão estava enfermo, ele o curaria certamente. Porém, ela não sabia que Jesus pudesse ressuscitá-lo. Ela não tinha esta fé. A fé dela não chegava a permitir esse pensamento nessa época, que Jesus pudesse, após 4 dias do falecimento do seu irmão, trazê-lo de volta à vida. E Jesus, aqui a Bíblia diz que Jesus, vendo o sofrimento de Maria, ele também sentiu muita tristeza e aflição, e Jesus chorou, né? Vocês podem ler lá no versículo 35 que fala que Jesus chorou, e o povo dizia que vejas como ele o amava, né? Como ele amava a Lázaro. Aí ele pede para que mostrem onde é que Lázaro havia sido sepultado. E aí é onde vem a parte que mais nós devemos focar. Jesus já disse que ele era a ressurreição e a vida, e que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. E aquele que vive e crer nele, nunca morrerá. Irmãos, porém Lázaro já estava morto há 4 dias. Nós sabemos que durante o nosso sofrimento, o sofrimento humano, nós somos capazes de ir do zero a absoluto, a fé inabalável, irmãos, porque o sofrimento nos faz nós voltarmos nosso pensamento a Deus. Porém, não precisa ser assim o tempo inteiro, irmãos. Nós precisamos adorar a Deus também na alegria, nos momentos em que aparentemente nós não precisamos de Deus. Nós precisamos dele todos os dias, irmãos. Não é somente nas aflições, nas dificuldades. Nós precisamos manter Deus presente em nossa vida, seja na aflição, no desespero, quanto na alegria e na bonança das nossas vidas, pois a Bíblia diz que nós iremos passar por aflições nesse mundo, mas que nós tenhamos bom ânimo, pois Jesus diz que ele venceu o mundo. Então, se nós crermos e acreditarmos na palavra de Jesus, na palavra de Deus, por mais que venham aflições, nós sempre iremos suportá-las e vencê-las para a honra e glória do Senhor. Aí lá no 39, Jesus diz, após chegar em frente à sepultura, ao sepulcro de Lázaro,
que era uma gruta, né, uma caverna com uma pedra na porta. Jesus disse-lhe Jesus, lá no 39, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Então assim, mesmo Jesus mandando tirar a pedra, o povo ainda assim não acreditava no que ele iria fazer. E o pessoal ainda questionava que ele já estava fedendo, porque já fazia 4 dias que ele havia morrido, ele já estava em processo de decomposição. Assim, meus irmãos, é o que você está passando hoje. Talvez os seus sonhos, talvez não, porque Deus não trabalha com talvez, perdão. Os teus sonhos, por mais que eles estejam mortos há vários dias, há vários anos, Jesus ele tem o poder de ressuscitá-lo. Basta você crer e acreditar que tudo ele fará na sua vida, e ele pode ressuscitar os teus sonhos, ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Assim também como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, e os ossos reviveram. Irmãos, quando Deus entra com providência, não é para melhorar, tá? Deus não entra com providência na sua vida para te fazer melhorar, não, irmãos. Ele entra com providência na sua vida que é para mudar a sua história, para mudar o que você está passando. Não é para que você melhore, é para que você mude. Então Jesus disse, lá no 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, para que você possa enxergar a glória de Deus na sua vida hoje, creia na palavra de Deus, creia que Jesus Cristo veio ao mundo não para nos condenar e sim para nos salvar. Pois Jesus dizia que os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Foi para isso que ele veio, para chamar-nos, pois a Bíblia diz que nós somos maus, pecadores e falhos. Então Jesus veio chamar-nos ao arrependimento. Ele veio nos chamar que se nós nos arrependermos e entregarmos a nossa vida a Deus, o mais ele fará em nossa vida. A salvação, ela é um processo contínuo e progressivo, mas é uma progressão palatina, bem lenta. Todos os dias você tem que lutar para conquistar o direito à sua salvação, irmãos. Depois disso, lá no 41, diz assim, ó, que tiraram, pois, a pedra. Depois de Jesus ter dado aquele puxão de orelha, dizendo, não te hei dito que se creres verás a glória do Pai. Só então o povo resolveu ouvir novamente a voz de Deus, né? A voz de Jesus, e tiraram a pedra. E Jesus levantando, continuando aqui, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pai, graças, eu te agradeço por ter ouvido o meu clamor. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixe-o ir. Irmãos, nesta tarde, Jesus está removendo a pedra e te chamando para fora pelo teu nome. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais as aflições que estão te preocupando nesta tarde, irmãos, mas Jesus está chamando você para fora, Ele está ressuscitando os teus sonhos, revivendo tudo aquilo que estava morto na sua vida. Deus está revivendo neste momento. Ele está te chamando pelo seu nome para você sair para fora, para que desatem os nós, os laços que estão em seus braços e suas pernas e em seu rosto, para que você veja a glória do Pai na sua vida nesta tarde. Irmãos, esta palavra ela deixa bem claro que se todos nós tivermos fé o suficiente para crer e acreditar nas palavras que Deus tem trazido para nós, nós não iremos perecer neste mundo e sim viver eternamente ao lado do Senhor no paraíso. Irmãos, aflições na terra nós iremos passar,
pois nós vivemos num mundo carnal. Então nós temos que provar o nosso valor para Deus. Nós devemos provar a Ele que nós merecemos estar ao lado dele no paraíso. Por isso, irmãos, Jesus diz: Pai, graças te dou por haveres me ouvido, porque a multidão que estava ao redor dele precisava de instrumentos para crer e acreditar que ele era enviado do Senhor, que ele era filho de Deus. Assim é com você, irmãos. Às vezes quem está ao seu redor, você pode estar buscando a Deus todos os dias, mas existem pessoas ao seu redor que eles estão torcendo para que tudo dê errado, só para ver você cair. Enquanto existem outros, irmãos, que exatamente neste momento, quando você glorificar ao nome do Senhor, é que você irá ganhar essas almas para Jesus. Por isso, irmãos, não importa o que você está passando, não importa qual sofrimento que está na sua vida, entrega os teus problemas para Deus. Não torne o seu problema, não torne a sua doença, não torne o seu problema financeiro um gigante na sua vida. Coloque Deus como gigante na sua vida e você verá como os problemas se tornarão pequenos e insignificantes perante a grandiosidade do Senhor. Irmãos, creia e acredite, a presença de Deus na sua vida vai vir no momento para fortalecer não só a ti, mas os teus familiares e todos aqueles que estão ao seu redor. Creia e acredite, a palavra do Senhor, ela vem de encontro aos anseios que você está precisando nesta tarde. Então creia e acredite que Deus pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Ele pode reviver tudo aquilo que está morto. E tudo aquilo que você perdeu, Ele irá te devolver muitas vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, neste momento, adore ao nome do Senhor. Glorifique ao Senhor. E este louvor, ele vem contar exatamente esta história. A história da ressurreição de Lázaro. Então, louve e adore ao Senhor nesta tarde, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Irmãos, creia que Jesus está entrando com providência na sua vida, na sua casa nesta tarde. Irmãos, a presença de Deus, ela entra para fazer a diferença na sua vida. Deus não entra para perder batalhas. Deus entra para salvar a sua vida e a sua casa. Pois a presença de Deus é o que nos dá a certeza de que o nosso lugar no paraíso vai valer a pena e é um lugar merecido para o nosso descanso eterno. Pois lá, a Bíblia diz que lá não haverá mentiras, confusões, intrigas. Lá haverá somente felicidade. Irmãos, ouça a voz de Jesus te chamando para sair dessa caverna, para te tirar do sofrimento onde você se encontra. A presença de Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando para que você venha para fora, desate os nós que estão te amarrando. Se você está enfermo, num leito de hospital, ou até mesmo na sua cama em casa, Deus está determinando neste momento a cura sobre toda enfermidade que está acometendo o seu corpo, a sua alma.
irmãos, pois muitas das vezes a nossa enfermidade ela não é física e sim espiritual. Então Deus está entrando com providência nesta hora. Deus está repreendendo todo espírito de enfermidade que está sobre a sua casa, sobre a sua vida, seja ela física, emocional e espiritual. Deus repreende neste momento, em nome do Senhor Jesus, todo mal venha cair por terra, em nome de Jesus. Irmãos, eu venho nesta tarde agradecer a vocês pela participação nesse canal. Que Deus continue abençoando a sua vida através das ministrações que eu estou fazendo e que Deus venha mudar a sua história no dia de hoje. Irmãos, ressuscitando está, Jesus está ressuscitando neste momento todo aquilo que você achou que estava morto, estava perdido. Deus está entrando com providências. Creia e acredite. A sua vida é preciosa para Deus. Deus jamais irá te desamparar. Basta você crer, acreditar, entregar a sua vida, entregue os teus caminhos ao Senhor. O mais Ele fará em sua vida. Creia e acredite. Deus está entrando com providência nesta tarde. Deus quer ver você servi-lo, assim como hoje eu estou servindo a Deus. Irmãos, um grande abraço, um grande beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre tu e a tua casa, em nome de Jesus. Ô Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Deus está ressuscitando tudo aquilo que estava morto, meu irmão, em nome de Jesus. Creia e acredite, entregue-se e verás a glória do Pai sobre a sua vida neste momento, irmãos. Só acredite, creia que Jesus está entrando com providência e você verás as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Irmãos, não desista, não deixe de lutar por aquilo que você sonha, por aquilo que você acredita. Deus está trazendo hoje um renovo de vida, um sopro novo, para que você venha se fortalecer, principalmente espiritualmente, pois as batalhas estão surgindo, os dias maus estão chegando e eles chegarão para todos. É assim que a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz. Então creia e acredite que o Senhor está entrando com providência na sua vida neste momento, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.